Graça e paz, hoje é o nosso 36º dia de oração nessa caminhada dos 40 dias e nós seguimos em aprender mais desse nosso Deus Todo-Poderoso e conhecendo um pouco mais os atributos. E hoje vamos aprender mais 2 atributos de Deus, que é a onipotência e a onipresença. Onipotência se refere ao atributo de ter poder infinito ou ilimitado. E com relação a Deus, a palavra significa que ele pode fazer tudo o que determinou a fazer. Nenhuma força ou pessoa pode impedi-lo ou obrigá-lo a fazer o contrário. Dizer que Deus pode fazer todas as coisas significa que ele pode fazer tudo que estiver de acordo com a sua mais santa, justa e amorosa natureza. E ele não pode contradizer a si mesmo. Ele não pode ser cruel ou egoísta. Para o cristão, a onipotência de Deus infunde confiança absoluta. Deus é poderoso para fazer tudo o que ele prometeu. Por isso, pense nisso. Ele é poderoso para fazer tudo o que ele prometeu. Ele tem promessa? Ele tem te dado promessa, então creia que esse Deus onipotente pode todas as coisas. Porém, para o incrédulo, a onipotência de Deus infunde em terror, porque nenhum homem pode resistir à sua vontade ou escapar dos seus julgamentos. E a Bíblia, ela nos traz muitos textos falando sobre a onipotência de Deus. Vamos iniciar meditando em Gênesis 17, versículo 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo minha vontade e seja íntegro. Veja que Deus se apresentou a Abraão falando sobre essa onipotência dele. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí ele fez uma convocação, ele clamou, ele disse para Abraão: ande segundo a minha vontade, seja íntegro. E hoje ele fala isso para cada um de nós. Aquele dia ele disse para Abraão, mas hoje ele está dizendo para cada um de nós, para que nós sejamos íntegros e andemos segundo a vontade dele. A palavra de Êxodo 6, versículo 3, nos diz assim: Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não me revelarei a eles. E aqui ele fala, novamente, que ele se apresentou como Deus Todo-Poderoso e que a eles ele não revelou o nome. Por quê? Porque nós temos que realmente entender que ele é o Todo-Poderoso. Porque por um nome somente, nós muitas vezes não vamos entender a grandeza e o poder que está em Deus. E aqui ele fala, é o Deus Todo-Poderoso. Então, quando alguém lhe perguntar que Deus que você serve, você vai dizer: eu sirvo a um Deus Todo-Poderoso. A palavra de 2 Coríntios 6, versículo 18, nos diz assim: E lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Novamente o Senhor se apresenta como Deus Todo-Poderoso, e Ele está nos dizendo que eu lhes serei por pai. Então cada um de nós temos um pai que é Todo-Poderoso, que é o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, e não somos mais órfãos. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos nessa terra, mas nós temos que crer que temos um Deus Todo-Poderoso que não nos deixa só. Humanamente, às vezes, podemos nos sentir assim, mas se nós nos conectarmos a Ele no Espírito e nos chegarmos a Ele de todo o nosso coração, vamos realmente ser preenchidos por essa graça que vem do alto e não mais nos sentiremos sós. Por quê? Porque temos um Pai que é todo-poderoso. A palavra de Apocalipse 1, versículo 8 diz assim: Eu sou Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que aqui ele fala, eu sou Alfa e Ômega, o que era, o que é e o que há de vir, Todo-Poderoso. Então, que é difícil para esse Deus que é todo-poderoso? Qual circunstância na tua vida é difícil do Senhor mudar, transformar e operar? Nenhuma. Mas nós temos que crer e entender que servimos a um Deus Todo-Poderoso. E temos que compreender, assim como ele falou, pedindo que ele fosse reto e íntegro, né? Quando ele pediu para isso para Abraão, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Assim também ele pede para nós. Porque nós estamos servindo a esse Deus Todo-Poderoso e ele quer que assim nós andemos, porque nada será impossível para esse Deus. Também vamos falar um pouco da onipresença de Deus.
E a onipresença se refere ao estado de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Quando as Escrituras falam de Deus como sendo onipresente, significa que Ele está presente em todos os lugares, em toda a sua plenitude. A onipresença não significa que parte de Deus está na China, outra parte está na Inglaterra, mas que Deus está em todos os lugares, em sua plenitude. Embora o próprio universo não possa conter Deus, como nós já vimos, Ele está presente em cada lugar, em toda a sua plenitude. Para o cristão, a onipresença de Deus infunde em grande confiança e conforto. Cada crente, do maior ao menor, beneficia-se pela onipresença de Deus, mas para o incrédulo, a onipresença de Deus infunde em terror, porque não há possibilidade de esconder-se ou escapar da sua presença. Aonde nós vamos nos escapar de Deus? Nada que a gente faz. Muitas vezes nós podemos esconder dos homens, mas nada nós podemos esconder de Deus. Os olhos de Deus estão em todo lugar. A palavra de Deus, ela nos ensina. E a palavra de Salmo 139, do 7 ao 10, nos diz assim: Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então não tem onde nós possamos nos esconder de Deus. Então que nós possamos realmente levar temor de Deus, sabendo que tudo o que nós pensamos, agimos, fazemos, tudo está diante destes olhos que podem ver todas as coisas que estão em todos os lugares. A palavra de Jeremias 23, versículo 24, nos diz assim: Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Então ele está perguntando para nós: você pode se esconder de mim? Você pode esconder alguma coisa de mim? Por isso nós temos que ter esse Deus Todo-Poderoso como o nosso melhor amigo e abrir o nosso coração. Ele tem prazer em ouvir cada um de nós. Então conta, ele sabe, mas ele gosta de ter esse relacionamento conosco. E por isso temos que abrir o nosso coração e falar a Deus todas as coisas. E claro, Deus defende o seu conhecimento de tudo que eles estavam fazendo, baseando na sua onipresença. Não é somente o seu poder e a sua autoridade que preenche todo o céu e toda a terra, mas a sua própria essência. Ele está presente em todos os lugares e não há nenhum lugar em que Deus não esteja. Então temos que aprender com a onipresença que ninguém pode fugir de Deus e que Ele está presente em todas as circunstâncias da nossa vida. Você não está só. Ele está contigo. Muitas vezes eu escuto pessoas dizendo: mas tem tantas pessoas que têm mais problemas do que eu. Mas Ele se importa com você. Ele está ouvindo a tua oração. Ele conhece você. Ele é onipresente. E mais do que tudo, Ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Então Ele pode mudar a tua história. Eu desejo hoje que nós possamos realmente a cada dia compreender mais de Deus, nos aproximar dEle com todo o coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. E que nós possamos acreditar que não há nada impossível para Deus, porque Ele é onipotente. E que nós não estamos sós, porque Ele é onipresente. Ele está conosco. Um grande beijo no coração de cada um de vocês.